Continue com seus olhos fechados, amém? Continue com seus olhos fechados. Continue com seus olhos fechados. Peça para o Espírito falar com você agora. Continue com seus olhos fechados. Continue com seus olhos fechados. Oh, Espírito Santo. Peça ao Espírito falar o seu coração hoje. Peça para Ele falar com você. Peça para Ele tocar você. Fala para Ele que você quer sair daqui cheio da glória dEle. Cheio da presença dEle. Oh, Espírito Santo. Isso. Rende seu espírito, sua alma, seu corpo a Ele agora. Comece a adentrar no Santo do Santo. Comece a adentrar agora nas regiões celestiais. Oh, Espírito. Pai, no nome de Jesus, que a sua glória, que o teu Espírito, Senhor, venha falar a cada um de nós, Senhor. Rendemos o nosso coração a Ti, Senhor. Rendemos o nosso coração a Ti, a Tua presença. Queremos mais e mais, todos os dias, conhecer mais de Ti, Senhor. Nos ajuda a viver uma vida de fé, Senhor. Nos ajuda a manifestar uma fé real e genuína, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Queremos manifestar uma fé simples, porém real, Senhor. Uma fé simples, porém que move coisas grandes, Senhor. Queremos mover a nossa fé, Senhor. Assim como todos os homens da Bíblia, Senhor, que viveram por intermédio da fé, Senhor. Praticaram tanta coisa simples, porém que moveu algo grande, Senhor. Porém que aconteceu coisas grandes. É o que eu te peço, Espírito Santo. Ajuda cada coração, cada pessoa que está aqui, Senhor. Se mover de fé em fé, Senhor. Nos ajuda a executar nossa fé, Senhor Jesus. Queremos mover o teu coração. O Senhor disse que sem fé a gente não consegue te agradar. O Senhor disse que sem fé a gente não consegue agradar o teu espírito, o teu coração, Senhor. Por isso nos ajuda e desperta a nossa fé ainda mais. Oh, Espírito, desperta a nossa fé ainda mais. Desperta a nossa fé ainda mais, Senhor Jesus. Oh, nos ajuda, Espírito Santo. Cremos, estamos aqui porque a gente crê, Senhor. Estamos aqui porque a gente crê, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz, amém? Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abre sua Bíblia em 1 Samuel. Então fica aí. Fica aí, rapaz, não sai daí não. Aqui é o tangedor e o profeta, não sai daí não, rapaz. Fica aí. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém? Achou 1 Samuel capítulo 15? Que às vezes a gente vê o Vini fazendo fundo, né? A gente pensa que é só um fundinho, não é não. Amém? É um ambiente do Espírito. Amém? Teve um profeta que falou assim, vai chamar lá o tangedor. Quem foi o nome dele? Hã? Falou, vai chamar o tangedor. Quando o tangedor chegou, o que começou a acontecer? Vem a inspiração de quem? Vem a inspiração de quem, igreja? De Deus, amém? Então, enquanto o Vini vai tocando aqui, amém? Não que a gente dependa disso,
Mas só para trazer uma clareza, amém? Às vezes a gente vê ele tocando e não entende muito bem. Amém? Fala assim, Deus habita em meio aos louvores. Amém? Deus está em meio aos louvores. O apóstolo ministrou ontem a fé nascer na semente. Fala assim, fé na semente. Amém? O que é fé na semente? É você pegar a sua fé e depositar na palavra de Deus. O que é a semente? A palavra de Deus. Amém? Então quando eu e você tem fé, a gente confia a nossa fé em alguma coisa. Que coisa que é essa? Por exemplo, vocês têm fé, mas você vai depositar na onde essa fé? Fala assim, em Deus e nas suas palavras. Amém? Que é a semente. Todas as pessoas que creram na semente viveu um milagre. Amém? Eu creio que você vai ser um desses. Vocês creem nisso ou não? Vocês creem nisso ou não? Amém? Eu creio que você é um desses. Olha o que está escrito. 1 Samuel capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 13. 1 Samuel capítulo 15, verso 13. Todos achou? Amém? Glória a Deus. Olha o que está escrito. Veio, pois, Samuel até quem? Até quem? Saul. E Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do... O que Samuel está falando? Saul está falando para Samuel: bendito sejas tu, porque eu fiz o quê? Executei. Fala assim, executar. Porque eu executei a palavra do... Quem acha que ele está falando a verdade aqui? Glória a Deus. Quem acha que ele está falando a verdade aqui? Ele está falando para o profeta assim: bendito sejas tu, porque eu executei a palavra do... Quem conhece a história aqui? Ele executou? Hã? Ele usou a fé? Você viu? Ele depositou a fé na palavra de Deus? Sim ou não? Fala assim, até certo ponto. Amém? Vamos continuar. 14. Então disse quem, igreja? Samuel: que balido, pois, de ovelhas enches no meus ou? E o mugido de vacas que eu ouço. E disse Saul: de Ameleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao seu Deus. O resto, porém, temos destruído total. Presta atenção aqui agora. Fala assim, a fé é seguida de obediência, de execução. Você está compreendendo? Você viu o que ele falou? Eu executo a palavra do Senhor. Por quê? Presta atenção. Todos aqui nós já sabem que a fé, ela opera através das nossas palavras. Amém? E a fé também, ela opera através da nossa obediência. Amém? Glória a Deus, estão entendendo? O que aconteceu no contexto aqui? Samuel, ele foi usado para dar uma direção para Saul. Vai até Ameleque e destrói tudo. Destrói o rei, destrói vaca, boi, gado, destrói tudo. E ele foi, e ele trouxe o rei novamente. E ainda trouxe os melhores dos gados, da vaca, trouxe tudo. Algumas coisinhas, tá entendendo? E ele chegou falando para Samuel: eu executei a palavra do Senhor. Mas ele não tinha feito por completo. Fala assim para alguém que está do seu lado, fala assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Porque eu vou ler esse versículo aqui. Vai lá no verso 22. Aí mesmo, verso 22. Creio eu que todos vocês já ouviram esse versículo, amém? Todos achou? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça o que, igreja? É uma E na sequência ele já responde. Olha o que está escrito: eis que obedecer é melhor do que? Eis que obedecer é melhor do que? Amém?
Glória a Deus. Então obedecer é 1000 vezes melhor do que oferecer sacrifício. Está compreendendo? Por que obedecer é melhor do que sacrificar? Porque quando eu e você obedece, é um sinal que a gente está usando a nossa fé. Então a fé, ela sempre é seguida de algo, de palavras, de obediência, de submissão. Tá entendendo? Então como a gente vai expressar essa fé? Obedecendo. Obedecendo o quê? Palavra de Deus. Amém? Olha que simples. Faz de conta que eu sou Deus aqui agora. Eu falo assim: Igor, se coloca de pé. Faz de conta que eu sou Deus. Igor, se coloca de pé. Se coloca de pé. O que ele acabou de fazer? Se ele tem fé em mim, se ele confia nas minhas... Tô ilustrando para vocês. Faz de conta que eu sou Deus. Se ele tem fé em mim, no meu caráter, em quem eu sou, se ele confia nas minhas palavras, o que a fé vai fazer? Se coloca de pé. Ele se colocou de pé. Isso é um sinal do quê? Obediência. Mas isso é um sinal do quê? Fé. Então a fé, ela é movida por atitude. Amém? A gente vai começar a entrar aqui um pouquinho. Fala assim: a fé é seguida de obras. O que é obras? Obedecer. Quem já viu um monte de pessoa falando assim: não, eu tenho fé, mas você não obedece. Eu tenho fé, mas você não faz o que Deus está falando para você. Isso não é fé. Está compreendendo? Agora abre sua Bíblia lá em Hebreus. Então vocês entenderam o sentido dessa frase? Obedecer é melhor do que sacrifício? Por que é melhor? Porque a obediência é um sinal da sua fé. Hebreus capítulo 11. Igreja, quem tem fé gosta de desafio, amém? Quem gosta de desafio aqui? Sim ou não? Ficar no lugar de conforto é fácil. A fé é um desafio. Presta atenção, a gente crê em um Deus que não vê. A gente crê em um Jesus que a gente não viu. É fácil? Sim ou não, igreja? A fé é um desafio. A fé é você andar onde não tem chão. Amém? E esse é culto da... Presta atenção, por que eu estou falando isso para você, igreja? Você vai ver aqui agora. Quem é o pai da fé? Quem é o pai da fé? Nada melhor do que a gente aprender a falar acerca de fé com o pai da fé. Sim ou não? Uma pessoa que expressou fé. Sim ou não? É o que você vai ler aqui agora. Você vai ver o que ele fez. Você vai ver o que aconteceu. Amém? Por ele se tornar o pai da fé. O que aconteceu? Que ele se tornou o pai da fé. De verdade, igreja. Fala assim: a fé adora desafio. Amém? Vocês estão entendendo isso? Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 8. Dá uma atenção. Hebreus capítulo 11, verso 8. Todos achou, amém? Olha o que está escrito, igreja. O que, igreja? Pelo quê? Fé. Pela fé. Abraão, sendo chamado, fez o quê? O que Abraão fez? Pela fé, Abraão, sendo chamado. Quem crê aqui que vocês tenham chamado? Glória a Deus. Quem crê nisso? Então Deus fez o quê? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu a Deus, falando. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Indo. Para onde, igreja? Para um lugar que ia acontecer o quê? Que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde? Que loucura, né? Sim ou não? Sim ou não? Então, por intermédio da fé, por intermédio de crer em Deus e na sua palavra, o que Abraão fez? Deus falou: Abraão, vem cá.
Sai do meio da sua terra, do meio das suas parentelas. Vem, sai desse lugarzinho aí de conforto, que é fácil, sim ou não? Viver na casa dos pais é fácil, sim ou não? Sim ou não, igreja? Vocês não gostam disso? Você não se preocupa com nada. Seu pai que faz. Sim ou não? Quem aqui lembra quando você saiu da casa dos seus pais? Levanta a mão aí. Foi fácil? Sim ou não? Casa do pai significa o quê? Significa o que? Casa dos pais. Quando você está lá na casa do seu pai, quando você morava lá, era só perna pro alto, sim ou não? Lugar de descanso, de paz. Tá tudo nas costas de quem? Tá tudo nas costas de quem, igreja? Vocês estão pensando que eu tô brincando. Vocês creem na palavra? Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: é tempo de você sair do lugar de conforto e usar sua fé. Quem crê nisso? É só pipoca e Netflix. É ou não é, igreja? É fácil. Casa do pai. E Abraão estava na onde? Casa de seus pais, bem sossegado. Tudo chegava pro pai. Ó, tem que ir, isso vai lá pro pai. Sim ou não? Lugar de conforto. Mas o que Deus fez com Abraão? Abraão, é necessário eu trocar você desse lugar, desse ambiente. Por quê? Porque agora eu vou te levar em lugar de fé. Eu vou colocar você em posição que você vai precisar usar a sua fé. Igreja, Deus vai transferir aí pessoas de lugar aqui hoje. De verdade, vai ter pessoas aqui que vai sair do ambiente de paz, de conforto e vai entrar no lugar que vai precisar usar a sua fé. Vocês creem nisso? E Abraão saiu pela fé. Aí eu vou te fazer uma pergunta: para onde que ele ia? Meu Deus, como que você sai de um lugar sem ter o quê? Destino. Se eu falar: ô Igor, sai da casa do seu pai, vai para tal lugar. Qual é a primeira pergunta que vai vir nele? Para onde que eu vou? Tendo o endereço é fácil, sim ou não? Qual é a característica de uma pessoa que anda por fé? Ela age e Deus reage. Está compreendendo? Ela faz e Deus... Está compreendendo? Não tem chão, mas pela fé ela pisa e o chão é colocado. Você está compreendendo? Sim ou não? Abraão saiu para um lugar que ele não tinha nem consciência para onde ele estava indo. Está compreendendo porque ele se tornou o pai da fé? Está compreendendo? Está compreendendo que tem horas que Deus vai falar: compra sem você ter um recurso, mas se você agir a sua, o recurso chega? Está compreendendo isso? Você está entendendo isso? Amém? Então presta atenção. E receber por herança e saiu. Então fala assim: a fé age. Amém? Então não é só palavras, mas a fé age, a fé faz. Amém? Abre lá em Gênesis para vocês verem esse episódio aqui que a gente acabou de ler. Que eu estou mostrando para vocês, igreja. Você viu que a fé é seguida de execução? Você viu que a fé é seguida de obras? Você viu que a fé é seguida de alguma coisa? Seja palavras. Está compreendendo? Gênesis capítulo 12. Obrigado, Senhor Jesus. Todos achou? Gênesis capítulo 12, verso 1. Qual é o título de vocês? Deus chama o quê? Olha o que está escrito. Ele faz promessas, isso mesmo. Olha o que está escrito, verso 1. Ora, o Senhor fez o quê, igreja? O Senhor fez o quê? Disse, liberou palavras. A Abraão, sai-te da tua terra e da tua parente e da casa de teu para a terra que eu te mostrarei. 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu, e
tu terás muita bênção ou tu serás? É o quê? Ó, e tu serás uma bênção. 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias do que, igreja? Olha, Deus falando de família de novo. 4. Assim partiu quem, igreja? Para aí. Então Deus disse e Abraão fez o quê? Partiu. Deus disse e Abraão Aqui começou o chamado de Abraão. Igreja, quando Deus chama uma pessoa, o que ele espera ver nessa pessoa? Habilidade, talento ou fé? Sim ou não? O que Deus espera ver nessa pessoa? Ó, vocês creem que vocês têm chamado de Deus? Quem crê nisso? De verdade. O que Deus está esperando ver em você? Ó, as pessoas muitas das vezes, quando ela é chamada por Deus, o que elas procuram nela mesma? Qualidades, talento, sabedoria. E Deus não quer ver nada disso. Deus quer ver o quê? A fé. Deus precisa da fé. Quando Deus chama alguém, Ele não conta com o talento humano, amém? Ele conta com a fé da pessoa. Quem lembra de Moisés? Deus tinha um plano de libertar o povo do Egito. E Deus chamou Moisés. Quando Deus chamou Moisés, o que Ele procurou nele mesmo? Deus falou, vai Moisés, até Faraó, fala tal coisa, eu vou fazer grandes sinais, vai acontecer isso, isso, isso. Moisés falou assim, quem sou? Quem sou? Muitas das vezes eu e você é assim. Deus nos chama, Deus vai nos capacitar, mas a gente fala, quem sou? Ele falou para Deus que ele tinha a boca o quê? A língua o quê? Pesada. Presta atenção. Quando Deus chama eu e você, Ele já sabe que eu e você vai precisar da capacidade de quem? Da capacidade de quem? Dele. Mas para isso acontecer, a gente precisa do quê? Fé. E a fé é seguida de obediência. Ó, a gente estava aqui de tarde hoje. Nunca aconteceu isso. O apóstolo falou em cima da hora, ó, hoje você prega. Qual é um sinal que eu usei a minha fé? Ele está me vendo aqui ministrando. Mas por quê? Eu estou confiando em quem? Em Jesus, em Deus. Quando Deus chama você, Ele espera ver a sua fé. Tá entendendo? Ele espera que você creia e Ele espera que você creia e faça. Ele espera que você creia e age. Está entendendo? Mesmo ministrando palavras ou atitude, mas Ele espera que você haja a sua fé. Igreja, de verdade, muitos de vocês aqui, eu creio no Espírito. Que todos nós aqui estamos ouvindo a voz de Deus. Quando eu digo a voz de Deus, não somente aqui, através da Escritura. Não só isso. Mas Deus falando no seu espírito, gerando estratégia em vocês. Mas nesse exato momento, o que você vai precisar usar? A fé. Está compreendendo? Então se você ouvir a voz de Deus e não praticar, pensa assim, Deus está dando uma estratégia sobrenatural para o Everton. E é essa estratégia que vai fazer ele fazer o que, igreja? Prosperar. É essa estratégia que vai fazer ele ser abençoado. Mas presta atenção, mas se ele não executar, está entendendo que a fé faz? Se ele não executar, vai vir prosperidade? Está compreendendo isso? Ó, quantos de nós às vezes ouvem a voz de Deus, mas não consegue jogar para fora? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Por isso que a gente precisa jogar para fora. E adiantar alguma coisa aqui, Abraão ter ouvido essa direção, sai da sua terra, da casa dos seus pais e não obedecer? Sabe o que ele ia ficar falando? Tá, ouvi a Deus. Mas não executa? Ouvi a Deus. Mas não não obedeceu. Não fez. Presta atenção. Você tem que criar confiança na voz de quem, igreja? De Deus. Como Deus fala com a gente? Se eu e você não criar confiança nessa voz, você não vai ficar conseguindo obedecer. Você não vai seguir na obediência. Eu contei uma experiência ontem. Vou falar bem resumida aqui para vocês. Só para vocês compreenderem que a gente está em processo de confiar na voz de Deus.
Ó, quem aqui consegue ouvir a voz de Deus 100% e não tem dúvida nenhuma? Levanta a mão. Olha. Ó, quem aqui consegue ouvir a voz de Deus 100% e não tem dúvida nenhuma? Levanta a mão. Tá vendo que a gente está sendo aperfeiçoado de ouvir a voz de Deus? Sim ou não? Ó, esses tempinhos atrás eu vivi uma experiência. Eu estava morando aí na casa do meu pai. Só para você compreender que a gente está sendo aperfeiçoado para ouvir a voz do Pai. A voz de Deus. Igreja, é um pouco até constrangedor falar isso. Ó, eu estava no quarto. Meu pai tinha um amigo da igreja. Cristão, o rapaz era até cristão. Mas ele tinha a mão atrofiada. Olha como que era a mão do rapaz. Dessa maneira. Você está compreendendo? E aí ele ficou conversando com meu pai do lado de baixo. Na casa do meu pai eu morava do lado de cima. Ficava no quarto. Amém? E aí esse rapaz chegou com a mão atrofiada. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: ora por ele que eu vou curar ele. Falei, amém. E para obedecer essa voz? Como que obedece? Falou assim, ora por ele que eu vou curar ele. Falei, como assim? Como que eu vou obedecer? Por intermédio da fé. Mas aí eu fui. Igreja, o rapaz estava com o quê? Com o quê? Com a mão atrofiada. O que o Espírito Santo disse para mim? Ora por ele que eu estou curando ele. Eu fiz assim, ó. O rapaz, fui na ousadia, mas ouve esse testemunho, presta atenção. Falei, posso orar por você? Ele falou, pode. Falei, mão, ossos, volta agora pro lugar. Em nome de Jesus. Que o nervo volta agora, que a mão volta pro lugar agora. O que vocês acham? Aconteceu ou não? Hã? O que vocês acham? Aconteceu ou não, igreja? Hã? Aconteceu ou não? Ixi, ninguém fala nada. Aconteceu ou não, igreja? Ó, vocês são uma pessoa só. Aconteceu ou não? O que vocês acham? Ixi, tá dividido. Casa dividida não prospera, não. Aconteceu ou não? Vou pro lado direito. Aconteceu ou não? Hã? Olha, vocês não têm fé que eu sou profeta mesmo, não. Hein? Aconteceu ou não esse lado aqui? Hã? Glória a Deus. Aconteceu ou não? Falei pra mão. Mão, volta pro lugar agora. Orei a primeira vez, não aconteceu? Falei, volta pro lugar agora. Assim diz o Espírito. Está entendendo? Igual Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Ouve a palavra do Senhor. Volta agora em nome de Jesus. Aconteceu ou não? Não. Igreja, pensa em um cara que ficou destruído. Falei, desculpa. Subi pro quarto. Tristecido. Eu falei, Jesus amado, é o que você faz eu passar. Eu fui confiando que era quem? Jesus. Não aconteceu. Falei, Jesus. Igreja, passou alguns minutinhos, meu pai dá um grito. Ô Rafa, vem aqui. Aí eu desci, eu já olhei pra mão do rapaz, né? Eu falei, voltou. Não é acho que voltou pro lugar a mão. Olhei pra mão, não voltou pro lugar. Eu falei, oi, o rapaz quer falar com você. Falei, ô papai, pode falar. Desculpa aí e tal, não sei o quê. Ele falou, não filho, quero falar algo pra você. Faz 3 dias que eu tava com uma dor no peito. Eu tava ficando preocupado que essa dor não saía de mim. Quando você orou por mim, eu fui a dor foi embora. Você está compreendendo? Mas o que eu quero mostrar pra você? O que o Espírito Santo falou pra mim? Vamos ver se você está prestando atenção. Ora por ele que eu vou Mas eu fiz o quê? Olhei pra mão. Eu não consegui ouvir as outras Igreja, vamos ser bem racional. Se tem um cadeirante aqui, o Espírito Santo está aqui. Fala, filho, eu vou curar ele. Eu já vou pensar que é o quê? Levanta e anda. Pega a sua esteira e levanta e anda. É ou não é? Mas e se esse cadeirante tiver com uma dor de cabeça? E se esse cadeirante tiver com outra situação de dores? E eu olhar no natural? Sim ou não? Foi o que aconteceu.
eu fui pensando que era a mão. Aconteceu a cura, sim ou não? Mas não foi aquilo que eu estava vendo. O que eu estou querendo mostrar para você com esse testemunho? Presta atenção. Você vai usar a sua fé no quê? Em Deus e nas suas palavras. Mas Deus não fala com você só por aqui. E quando Ele te dá uma direção em sonho, revelação, alguma coisa. E aí? Quando Ele te dá uma direção falando no teu espírito. E aí? Você vai precisar crer na voz que fala aí dentro. Amém? Igreja, eu não estou anulando. O fundamento é que Deus fala através da sua. Não estou anulando isso, no nome de Jesus Cristo. Mas eu estou te mostrando. E aí, quando Deus colocar no seu espírito uma direção, uma estratégia bem pequena, você vai precisar do que ali? De confiar nessa voz. Está compreendendo? Por isso que eu estou falando para vocês. Igreja, o Espírito está enchendo nós de estratégia nessa noite, que eu creio muito no meu espírito. Presta atenção. Mas se essa estratégia estiver dentro de você e você não confiar, não vai acontecer. Você está compreendendo isso? Se você não acreditar nisso e pisar e sair, não vai acontecer. Você está entendendo isso? É impossível você ter 100% da voz de Deus dentro de você. É impossível. Porque a gente está aprendendo a ouvir a voz dele, sim ou não? Mas presta atenção. Nessa trajetória, para você ir confiando 100% nessa voz que fala dentro de você, que fala através de sonho, alguma coisa ele fala aí. Presta atenção. Através dos seus sentimentos. Se você não for executando as pequenas coisas que ele fala dentro de você, você não vai conseguir crer em algo grande. Está entendendo? Quem está entendendo isso? O que Abraão fez? Ouviu a Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como que ele ouviu Deus? Através da Escritura? Foi como? Como? Deus falou com ele. Foi como? Pra você ver, uma jovem ali está falando. Foi como que Deus falou? Está entendendo? Deus falou. Deus é uma pessoa. Ele é espírito. E quando ele falar com você aí dentro, é aí que você vai precisar executar a fé. Está compreendendo isso? Amém? Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Já vou encerrar. É bom que a gente vive a dor, mas para vocês é de graça, hein? Para vocês verem, né? Quem lembra do testemunho do mercado que eu falei aqui também? Como usa a fé? Igreja, obedeça a Deus nos detalhes. Você viu que Saul, ele não conseguiu obedecer a voz de Deus nos detalhes. Olha o que aconteceu. Gênesis capítulo 6. Tem que crer na semente, igreja. Na voz de Deus. Olha, tem uma irmã ali que está vivendo essa experiência. Está igual Abraão. Acabou de sair da casa do pai. Acabou de sair da casa da mãe. Mas é crescimento. Fé é um desafio, igreja. Olha o que está escrito. Gênesis capítulo 6, verso 22. Vamos ler o verso 13. Gênesis capítulo 6, verso 13. Olha o que está escrito. Então disse a quem? A Noé. O fim de toda a carne é vindo perante a minha, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com toda a terra. Faze para ti uma... Olha a estratégia de Deus. Faze para ti uma de madeira, de gofre. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora, com betume. Para aí, tá tudo bem, para aí. O que Deus falou para Noé? Faz uma arca. Você viu? Como que foi que Noé ouviu a Deus aqui? Está vendo? Está vendo? É isso que eu estou falando para você. Vai chegar a hora que você vai ter que confiar quem fala aí.
Vai chegar uma hora que aqui o da direita não vai testificar, o da esquerda, mas Deus vai falar aí. Está compreendendo? Deus vai testificar no seu espírito. E é essa direção que vai fazer você sobressair. Está conseguindo entender isso? Igreja, para nós, para a gente hoje em dia está escrito e declarado isso daqui, sim ou não? Mas para eles não era assim. Para eles era Deus falando com eles. Quem aqui já passou essa fase assim, meu Deus, Deus falou comigo. É a pessoa que está perto de você e fala assim, meu Deus, você está ficando? Hã? Bem-vindo ao time. Amém? Está compreendendo? É essa voz que eu estou falando para você. É essa voz que você tem que crer piamente. Essa voz que você precisa confiar. É essa voz, igreja, que vai te dar estratégia. Está compreendendo nisso? É essa voz, se você confiar, que você sobressai. Está compreendendo isso? Então pratique o que Deus está falando aí dentro do seu espírito. Pastor, mas eu tenho dúvida se é minha alma, se é meu espírito. Como você vai saber se é Deus? Executando. Pastor, mas se eu me... Não, Deus sabe que você está sendo aperfeiçoado em ouvir a voz dele. Está compreendendo? Deus sabe disso. Mas pratique o que ele fala aí dentro. Esses homens aqui, igreja, eles não duvidavam. Eles criam na voz de Deus e executavam. Eles criam na direção de Deus e executavam. Eles criam na palavra de Deus e executavam. Está compreendendo isso? Então quando você crê na semente, que é a palavra de Deus, que é a voz de Deus, você sobressai. Quando você executa o que Deus está falando no seu espírito, você sobressai. Está compreendendo o que Deus está falando aí dentro? Igreja, as experiências com o Espírito Santo, ela vem através das práticas também, através da execução. Presta atenção. Deus falou a Abraão, sai. E ele saiu. Quantas vezes Deus não fala comigo e com você? E a gente fica travado em nós mesmo, não consegue executar. Fica parado. Fala assim, a fé anda, caminha, se movimenta. Está entendendo? Então se a fé é movimento, se a fé é ação, às vezes a gente fica parado. E Deus está falando. Pega todas as estratégias que Deus deu na Bíblia. Teve um que teve que executar. Teve um que teve que agir. Jesus, no primeiro milagre que ele fez, Maria chegou desesperada, preocupada. Falou, acabou o vinho. Jesus falou, ainda não é chegada a minha hora. Qual foi a direção de Maria para os serventes? Fazei tudo que ele disser. Jesus deu uma direção bem simples. Pega as talhas, enche de água e vai. Leva até o mestre-sala. Aqueles homens fizeram o quê? Ouviram. Ficou só. Meu Deus. O que eles fizeram? A caminhada, a fé caminha. A fé anda. Está compreendendo? Então quando eles ouviram e botaram em prática, aconteceu o quê? Milagre. Quando você vai viver os milagres com Deus? Executando o que Deus fala aí dentro. Praticando a sua fé. Está compreendendo? Igreja, não tem jeito melhor de que Deus acrescentar a nossa fé do que a gente executar o que Ele diz. Não tem jeito melhor do que isso. Porque você vai ir praticando e você vai vendo que é Deus mesmo. Você faz algo bem simples, você fala, meu Deus, não é que era de Jesus mesmo? Não é que é Deus mesmo falando no meu espírito? É dessa maneira que a nossa fé vai sendo acrescentada. Você está compreendendo? Então creia na voz de Deus. Creia na voz do Espírito que fala dentro de você. Está compreendendo? Ele fala aí dentro. Creia nisso. Toda a estratégia que Ele estiver colocando dentro de você, execute. Pratique, porque aí você vai ver o resultado. Amém, igreja? Feche teus olhos. Oh, Espírito Santo. Feche teus olhos. Obrigado, Senhor Jesus.
Espírito Santo. Onda aí. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus.